Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Neste vídeo vou demonstrar para vocês como realizar roteamento via código-fonte em EvoCode, que é a linguagem utilizada dentro da plataforma Trader Evolution. Então agora nós vamos aprender como fazer as ordens a mercado, limitada e stop. Existem outras possibilidades de ordens dentro da linguagem EvoCode que eu vou apresentar em outro vídeo. Para não deixar esse vídeo muito extenso, nós vamos focar nas 3 ordens mais básicas que qualquer trader precisa saber. Então me acompanhe. Então antes de começarmos lá no EvoCode, eu vou pedir para vocês virem aqui na plataforma Trader Evolution e sinalizarem ferramentas, extensões, indique parceiro, o código NeoTraderBot. E o que isso aqui vai ajudar a comunidade NeoTraderBot? Você estará sinalizando para a Trader Evolution que a gente faz parte de um grupo focado em automatização de estratégias. Então isso, nosso grupo, nosso movimento ganha força e quando a gente solicitar por melhorias na plataforma, a gente espera que a gente tenha uma resposta mais tempestiva para os pedidos. Então seria muito importante se todo mundo fizesse aí a parte, tá obtendo um benefício aqui assistindo os vídeos e aprendendo conosco e também contribuir aqui sendo um parceiro realmente da comunidade. Então eu peço aí que vocês coloquem o código e vamos para o código-fonte EvoCode. Vamos lá. Bom, para irmos direto ao assunto, eu já deixei o código-fonte aqui pronto. Se você quiser pegar o código-fonte, vai lá no site da NeoTraderBot, no menu superior, tem lá snippets, vai em EvoCode, e aí você vai na seção adequada, como rotear ordens, e baixa o código lá. Então aqui, explicando brevemente, para quem não entende muito a estrutura de um código em C#, nós temos aqui o namespace, exemplos, NeoTraderBot, que é um local onde ficam armazenados todas as classes, objetos, structs. Então fica organizado como se fosse uma gaveta. Coloca tudo lá, aquela gaveta chama exemplos NeoTraderBot. Dentro desta gaveta nós temos aqui as classes. Então a classe que eu estou criando é uma estratégia, herda da interface Strategy Builder, e aqui recebe o nome esta classe de NTB, exemplo roteamento de ordens. Eu vou ter aqui um atributo privado, que é da classe BarData, chamado dados barra. Eu preciso ainda definir o valor para este atributo. Aqui eu estou apenas declarando a existência de um atributo. Toda classe ela precisa de um construtor, que é um método que recebe o mesmo nome da classe. Ele vai chamar primeiro o construtor da classe mãe, que é a Strategy Builder, e em seguida vai executar aqui o construtor deste objeto. Aqui nós temos algumas informações de credenciais relacionadas a este código. Então o autor, a companhia, data de criação, quanto que expira, uma senha e o nome do projeto. Então, muito básicos aqui, eu não precisei fazer nada no construtor. Em seguida, nós temos o método init. Então, no ciclo de vida de uma estratégia, de um indicador escrito em EvoCode, o primeiro método a ser executado depois do construtor é o init. E no init eu vou exatamente atribuir o valor para a variável dados barra. Eu vou falar aqui o History Data Series, que é um objeto que armazena os dados históricos, os dados da série principal de preço, do gráfico que eu estou aplicando o código. History Data Series vai ser lido como BarData, que é uma classe. Então aqui eu tenho algumas funções e atributos mais simples de se manipular do que se manipular diretamente o History Data Series. Então por isso que eu prefiro fazer esse casting para BarData e utilizar esta variável. Nós temos em seguida um método update. Este método ele é sempre chamado quando há um evento. Em EvoCode nós temos 3 eventos. Temos o isBar, isHistory, isQuote. Então, o isBar é um evento disparado sempre que há um fechamento de uma barra e abertura de uma nova. isHistory são para as barras do histórico. isQuote é para cada trade realizado no ativo aqui principal. Então, vou deixar aqui isBar, como estava. E aqui a nossa lógica para fazer o teste de roteamento de ordens. Antes de a gente adentrar aqui, eu vou falar sobre o último método, que é o complete, que eu vou deixar aqui vazio, porque eu não vou fazer nada. Mas seria um método quando terminada a execução do indicador ou da estratégia, para limpar espaço de memória, fazer os preparativos finais ali para encerrar o indicador ou a estratégia. Aqui eu não precisei fazer nada, porque eu não aloquei nenhum espaço aqui de memória. Então vamos lá. Então no meu método update eu estou filtrando pelos eventos isBar, ou seja, quando há a abertura de uma nova barra. O objetivo desse código aqui é abrir uma posição, encerrar uma posição. Eu quero abrir por ordens a mercado, limitada e stop. E eu vou sempre encerrar a mercado, que eu quero demonstrar para vocês como que é feito
o gerenciamento de ordens, como que eu envio uma ordem, como que ela é executada e como que encerra. Basicamente isso. Nós não queremos incluir mais complexidade no código do que isso, para ficar simples de você entender e você poder aprender com o snippet. Então aqui nós temos uma variável chamada lista posições, que é uma lista de position, que é uma classe. Eu vou chamar então o objeto positions manager e vou pegar aqui as posições. Então, se eu não tiver nenhuma posição aberta, nenhum trade em andamento, isso aqui vai ser uma lista vazia. Aqui nós temos algumas variáveis que eu defini aqui para não ter que ficar manipulando aqui o código embaixo, onde faz o roteamento. Então, nós temos o horário de abertura para a posição, o horário de encerramento. Então, o horário de abertura eu vou definir aqui em maneira fixa, vai ser no dia 5 do mês de setembro de 2023, às 9 horas e 10 minutos e 0 segundos. E o encerramento eu quero encerrar 10 minutos após o horário de abertura. Então, é só para testar mesmo. As informações para abertura de posição, eu tenho o lado da operação. O lado aqui eu vou colocar inicialmente como buy. Então, orderside.buy. Orderside aqui pode ser um enum, pode ser uma classe. Você pode vir aqui do lado e colocar orderside. Vai pesquisar aqui, você vai ver, é um enum, ok? Nós temos a quantidade que vai ser negociada, o preço da ordem stop, preço da ordem limitada. Para enviar uma ordem para o broker, para a corretora, a gente sempre vai precisar criar uma requisição. Então, a gente precisa sempre criar um order request. E aqui o nome do meu objeto, order request, é request. Aqui embaixo eu vou verificar lista posições.count igual a 0, ou seja, a lista de posições está vazia, eu não tenho posição aberta. E dados barra, que é a variável que nós criamos, .getTimeUTC0, que é o horário de abertura da barra atual, to local time, aí eu converto para o meu horário local. Se isso for igual ao meu horário de abertura, eu vou executar o que está aqui dentro. E aqui está comentado ordem limitada e ordem stop. Eu vou começar fazendo um teste com ordem a mercado. Então, eu vou criar uma requisição de uma ordem a mercado. Eu vou chamar, então, um construtor aqui da classe orderRequest e vou passar aqui os parâmetros. Vou dar um Ctrl X aqui, só para vocês verem que quando a gente abre os parênteses, a gente vê aqui quais são os parâmetros que nós temos que fornecer. Então, basta seguir aqui e preencher. Eu já deixei preenchido. Primeiro, o tipo da ordem vai ser a mercado. Então, você sempre vai colocar orderType, ponto, vai dar Ctrl espaço, você tem as opções. Neste vídeo eu vou falar sobre ordens limitada, a mercado e stop. Ainda temos aqui manual, OCO, stop limit, trading stop. Depois eu vou explicar sobre essas ordens em um outro vídeo para não deixar isso muito extenso. Então, ordem mercado, eu vou negociar qual ativo? Vai ser o Instrument Manager Current, ou seja, o ativo no qual a estratégia está aplicada, no gráfico onde está aplicado. E em VoCode eu posso negociar ativos que não sejam exatamente o gráfico que eu estou aplicando a estratégia. Eu posso estar, por exemplo, numa ação e operar a opção desta ação. Eu posso estar no índice cheio e operar o mini índice. Pode estar no mini índice e operar o índice cheio. Eu posso estar no índice e operar o dólar. Então, você tem liberdade no código para operar qualquer ativo que desejar dentro do código, independente do gráfico que você esteja. Aqui eu vou fornecer qualquer conta. Então, eu posso ter mais de uma conta na minha plataforma. No caso aqui, eu vou usar a conta atual, que é a conta no qual eu abri a plataforma. Mas eu poderia, se eu tiver mais de uma conta na plataforma, dizer aqui qual que é a conta que eu quero abrir a ordem. Eu vou abrir uma ordem do lado comprado. Então, aqui está orderside.buy. Eu deveria até colocar esse parâmetro aqui, né? De parametrização que a gente fez. E aqui a quantidade, que vai ser 1. Deixa eu até mudar aqui embaixo. Pronto, já ajustei. Ou seja, às 9 horas e 10 minutos eu vou fazer uma compra a mercado. E aí eu criei aqui uma requisição. Eu preciso enviar esta requisição para a corretora, para o broker. Então, eu vou usar o comando ordersmanagers.send e vou passar como parâmetro a requisição, que é esta ordem que é mercado. Ok, aqui enviou. Em seguida, eu vou verificar aqui se lista posições.count é diferente de 0. Se for diferente de 0 é porque eu tenho uma posição. E a única posição que poderia ter é a gerada aqui por esta requisição. Então, não estou colocando aqui sofisticação ou complexidade no código, porque eu poderia verificar quais são as posições abertas, se tem mais de uma, se está do lado comprado, se está do lado vendido. Eu não estou fazendo isso daqui porque é um exemplo de código bem simples, eu estou indo direto ao ponto para ficar fácil de você entender. À medida que a gente for aprendendo o VoCode,
eu vou demonstrando exemplos mais complexos. Então aqui eu vou verificar se tem posição, se tiver, e o horário da barra for o horário de encerramento, eu vou criar uma requisição também, vai ser uma ordem a mercado, no ativo do gráfico principal, minha conta de operação, e eu vou verificar aqui, se eu abrir pela compra, essa ordem vai ser de venda, se eu abrir pela venda, vai ser de compra, passando aqui a quantidade que já está parametrizada aqui. Nós estamos rodando em backtest, então a quantidade que eu passar aqui ela vai ser preenchida de fato, né? Não tem simulação de liquidez em praticamente nenhuma plataforma. Vamos executar este código aqui então, vem aqui para backtest, vou clicar aqui em configurações e antes de executar vou colocar aqui WDO V23, vou deixar no tempo gráfico de 1 minuto, vai pegar os últimos 10 dias. Aqui tem o capital inicial, né, para fazer a simulação de 10 mil. E aqui nós temos latência, eu não vou utilizar latência. E aqui execution by, nós vamos deixar aqui em trade, ou seja, é para pegar o preço de cotação, não é para pegar venda no bid e compra no ESC. É para pegar aqui preço de fechamento mesmo, que é o preço atualmente negociado. Vou dar OK. Vamos executar. Deu um erro de compilação, deixa eu voltar aqui. Deu erro aqui de request. Está falando que request não está sendo atribuído um valor. Então é por conta disso aqui, ó. Vou colocar igual a null. Vamos voltar no backtest e vamos executar novamente. Então executou. Terminou a execução. Nós viremos aqui ó, em Filled Orders e nós temos aqui a compra. Então nós temos uma compra realizada no preço de 4.975 às 9 horas e 10 minutos. Se eu passar o mouse aqui e chegar na barra de 9 e 10, nós vamos ver que a abertura dela foi em 4.975 e condiz aqui com o preço de abertura a mercado. E aqui não executou a nossa saída, né? Então eu vou colocar aqui ó, um breakpoint aqui e vou executar aqui novamente para a gente ver por que não executou a saída. Não executou a saída porque deu um erro aqui, ó. Quando o request está nulo, né? Quando não cai na condição, ele acaba dando erro aqui na plataforma. Então nós precisamos colocar este send request aqui dentro. Deixa eu interromper aqui. Vamos ajustar o código, até bom dar esse tipo de problema, porque vocês percebem que a programação não é uma ciência exata, por incrível que pareça. A gente sempre tem aqui uns contratempos, geralmente é erro humano. Então, ok, coloquei aqui o request aqui dentro. Acho que agora não vai dar problema, vou salvar, venho aqui no backtest, vou executar. E executou sem problema. Então nós fizemos uma compra às 9h10 e uma venda às 9h20, 10 minutos depois do horário de abertura, como a gente havia previsto, um preço de 4.983. Então 9h20, vocês vão observar aqui, ó, 9h20, no canto superior esquerdo aqui do gráfico, nós temos uma barrinha. Você vai ver que o preço de abertura desta barra é 4.983, ou seja, encerrou a mercado na abertura desta barra. Está aí então demonstrado como fazer ordens a mercado. Eu vou agora comentar aqui e vou descomentar uma ordem limitada. Então o que mudou da criação da requisição? É o primeiro parâmetro, ao invés de ser o orderType.market, é limit. Aqui no instrumento manager a mesma coisa, account manager a mesma coisa. O lado da operação nós vamos fazer uma compra, a quantidade está definida aqui como 1. E aqui nós temos o outro parâmetro, deixa eu até tirar aqui para vocês verem. Nós precisamos definir um price e um stop price. E aqui está como nullable, ou seja, se você deixar, se você não preencher, ele vai assumir que o valor default, que é o default nullable. Então, uma ordem limitada, eu vou fornecer este parâmetro aqui de price, que vai ser o preço da ordem limitada. O próximo parâmetro, que seria o preço de uma ordem stop, eu não preciso fornecer, porque será preenchido por default como nulo. Vou salvar. Então vai ser executado aqui em 4977, vai ser enviada uma ordem limitada
de compra a 4.977 às 9h10. Vamos aqui em backtesting, vamos executar. Ok, executou. Então, nós temos aqui uma compra que ocorreu às 9, 10 e 30 segundos. E por que quebra aqui esta barra, né, de 9, 10 e 30 segundos? Por que executou em 30 segundos e não em 9 e 10? Devido ao modelo de simulação aqui do EvoCode. Então, ele pega uma barra de 1 minuto e ele quebra a montagem da barra durante este 1 minuto. Então, às 9 horas e 10 minutos é o horário de abertura. Às 9, 10 minutos e 15 segundos está no preço de mínima. 10 minutos e 30 segundos está no preço da máxima. 10 minutos e 45 segundos está lá no preço de fechamento. 9 horas e 11 minutos já é a abertura da próxima. Então, é este o modelo aí de simulação, né? Então, uma barra de alta vai seguir este caminho, uma barra de baixa vai seguir outro caminho, bem parecido com a heurística que a gente vê em outras plataformas. Então, nós fizemos uma compra aqui às 9h10 dentro desta mesma barra em 4.974. Por quê? Eu pedi para comprar em 4.977. Só que essa barra aqui, ela fechou, ela tem um preço aqui mais interessante. Como eu estou disposto a pagar 4.977, ele fez a compra em 4.974. Fez a compra no menor valor possível aqui dentro da barra. Vamos colocar a ordem de compra como se fosse aqui, ó, 4.973, uma ordem limitada. Vocês percebem que este preço não foi atingido, né? Então, nós não teríamos aqui a execução da ordem limitada de compra neste preço. Então, nós vamos testar isso, ó, 4.973. Vou salvar, venho para o backtesting, na hora que eu rodar vai compilar e vai executar. E observem aqui que não vai ter nenhuma ordem preenchida. Então, não preencheu nenhuma ordem. Vamos voltar aqui na edição. Vamos agora operar do outro lado. Vamos operar vendido. Então, vou fazer um sell. E aí, neste mesmo horário aqui, vou colocar o horário para executar. Vou colocar o preço de execução em 4.978. Então, lá, 4.978. Então, vou fazer uma venda limitada em 4.978. Vamos lá. Terminou de rodar o backtest. Então, aqui ó, foi feita uma venda às 9 horas, 10 minutos, 15 segundos em 4.979. Então, voltamos aqui. Coloquei 4.978. Executou aqui uma venda em 4.979, que foi o maior valor aqui desta barra. Como eu estou disposto a vender a 4.978, ele acabou vendendo o melhor preço desta barra. Vamos supor que eu coloque um preço que está fora do intervalo desta barra. Vou colocar uma venda aqui em 4.980, para vocês verem o que vai acontecer. Volto para o backtest e vou executar. Então, executou a minha venda, mas no horário de 9 horas e 11 minutos. Ou seja, executou na próxima barra. Então, isso é para vocês entenderem que quando você envia uma requisição de ordem limitada, ordem stop, essa ordem ela fica ali no simulador ou no broker, ela fica apregoada e ela vai ser executada depois. É diferente do modelo de execução de outras plataformas que a gente conhece, que às vezes tem um modelo gerenciado de ordens que só vale para a próxima barra. Então, você tem que cuidar da gestão dessas ordens. Se veio a próxima barra e a ordem ainda está aberta e você não quer mantê-la, você tem que manualmente cancelar esta ordem. Depois eu vou fazer um snippet demonstrando isso, como que você cancela uma ordem que está apregoada. Aqui é só para demonstrar de maneira simples o roteamento, mas em outro vídeo eu vou passar por esta etapa aí para demonstrar para vocês. Vamos supor aqui que eu faça então essa ordem limitada aqui na frente, ó, no preço de 4.982.5, que seria às 9h19. Vamos lá, 4.982.5. Então, a gente deveria ver a execução desta venda limitada às 9h19. Então, está executando e executou. Aí, às 9h19, executou então uma venda que foi encerrada depois às 9h20. Ok, então está demonstrado também como que é o roteamento das ordens limitadas. E, por fim, nós vamos trabalhar aqui com as ordens do tipo stop. As ordens do tipo stop é para proteger posição quando você tiver alguma posição aberta ou para entrar numa posição no rompimento de algum preço, né? Então, a gente só pode colocar ordem stop de compra lá no nível de preço
do book onde tem venda. A gente só pode colocar ordem stop de venda no nível de preço onde tem as ordens limitadas de compra. Então esse é um conhecimento bem básico aí para quem já opera, né? Vale a pena reforçar porque às vezes o pessoal tem dúvida na hora que está escrevendo o código. Então vamos criar aqui uma requisição do tipo stop. O resto dos parâmetros são todos os mesmos, exceto que nós vamos colocar aqui null no penúltimo parâmetro, que seria o preço de ordem limitada, e em seguida vamos colocar o preço da ordem stop. Então o preço da ordem stop aqui está 4979.5. Vamos voltar aqui às 9h10, 4979.5. Então este preço aqui não está contido nesta barra. Eu vou colocar uma venda, eu vou colocar uma compra stop. Então vou voltar aqui, vamos colocar para operar no lado comprado, e isso vai ser executado então não na barra de 9h10, onde eu envio a ordem, mas sim na barra de 9h11. Vamos executar. Então executou às 9h11 no preço de 4980.5. Então a gente emitiu, criou a requisição aqui às 9h10, executou aqui. Eu posso vir aqui em View Settings, né? Visual Trading, Visible. Vamos aplicar aqui para a gente poder ver quando foi aberto, né? Eu estava explicando aqui pelo mouse, mas acho que é melhor deixar aqui. Você pode clicar aqui e ver, ó, uma ordem em 4980.5 de compra, porque é a setinha aqui verde, né? E aqui foi encerrado na barra de 9h20. Então a gente colocou uma compra no preço aqui em cima, né? Acima do preço da barra. Vamos agora colocar uma venda stop. Vou colocar uma venda stop neste mesmo preço. Basta eu mudar aqui o lado. Então, sell. Backtesting, vamos executar. A venda stop no preço de 4980.5, como eu estou ali do lado do book, onde estão as ordens limitadas, ele acabou executando aqui no melhor preço para a ordem de venda, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, teria que colocar aqui abaixo do preço da barra, né? Para ser um rompimento. Então vamos pegar, por exemplo, esta barra aqui de 9,6 e eu vou colocar uma venda stop em 4977.5. Vou colocar 4977.5, uma venda às 9h06. Vou salvar, volto aqui no backtest, vamos executar. Bom, então rodou aqui nossa ordem stop de venda. Ela foi apregoada, foi criada a requisição às 9h06, foi executada às 9h07 e foi executada aqui no preço mínimo aqui da barra, né, em 4977. Justamente aí pelo modelo de simulação aqui da plataforma EvoCode, né? Como eu falei, ele com a barra de baixa, ele começa às 9h07 aqui no preço de abertura, às 9h07:15 está na máxima, às 9h07:30 está lá na mínima, e aí como eu coloquei uma ordem stop de 977.5 e aqui pegou o gatilho, que estava a mínima chegou em 977, então executou em 977. Bom, pessoal, então é isso que eu queria demonstrar nesse vídeo. Ele ficou aqui um pouco longo, mas eu acho que o assunto é extremamente importante e válido. Então a gente viu aqui como criar requisições e encaminhar ordens a mercado, limitada e stop. Como eu falei anteriormente, eu abri aqui a lista de espera para o curso de EvoCode, então nós vamos criar um curso para ensinar as pessoas a programarem EvoCode, que é uma linguagem da plataforma Trader Evolution e que permite uma liberdade muito grande para se fazer programação de robôs. Então você tem acesso a Times and Trades, você tem acesso ao book de ofertas, você pode fazer diversas customizações que você não pode fazer em outras plataformas. Então é uma ferramenta bem rica e que eu acho que você tem muito a ganhar implementando os seus robôs aqui na Trader Evolution. Você não tem custo com gerenciador de estratégias, você não precisa assinar um módulo separado, já é embutido na plataforma, e a plataforma ela é oferecida gratuitamente por algumas corretoras. Ou seja, você não tem custo nenhum para poder operar os seus robôs pela Trader Evolution. Tem apenas que aprender a programar em EvoCode. Então nos vemos no próximo vídeo e até!